Olá, Susana. Olá, Maria João. Olha, quero começar por te agradecer por aceitares este convite. Aqui a equipa Domus resolveu este ano desafiar uns quantos parceiros para vos dar a conhecer, não é? E para também mostrar aqui um bocadinho aos nossos clientes que esta vida não são só casas, compra e venda de casas. E nós, de facto, temos parceiros de confiança que recomendamos aos nossos clientes, mas também queremos que os nossos clientes conheçam esses parceiros, até porque às vezes nós nem nos lembramos que precisamos de alguma coisa, não é? E então foi nesse sentido que eu te convidei. Por isso, gostava de começar por pedir que tu dissesses quem é que é a Susana Junqueiro e o que é que a Susana Junqueiro faz. Claro que sim. Desde já agradeço-te e à equipa também. E é uma excelente iniciativa a vossa de Obrigada. trabalhar com uma série de parceiros. Lá está no sentido daquilo que estavas também a dizer, que não são só casas, não é? E então, quem é a Susana Junqueiro? Eu sou arquiteta de formação e aqui a meio do meu percurso enveredei também pela área das terapias e sempre ligada também aqui à questão das casas, digamos. E eu sou também terapeuta de Feng Shui e é nesse sentido também que sou vossa parceira. Então eu uso a ciência do Feng Shui, que trabalha basicamente a harmonização energética dos espaços físicos que nós utilizamos, como ferramenta central do meu trabalho. Pode-se dizer que faço consultorias com uma vertente um pouco diferente, mas consultoria habitacional, de negócio, para ajudar neste sentido, a potenciarmos o espaço em que vivemos, em que trabalhamos, para podermos melhorar estas áreas da nossa vida que precisam de ser potenciadas, melhoradas, para dar apoio também a quando mudamos de casa, quando precisamos de fazer alguma alteração no nosso espaço habitacional, ou lá está, de negócio também. Pronto, eu sou suspeita, não é? Porque eu já recorri aos teus serviços e posso dizer que a Susana me fez o projeto para a casa toda, não é? A consultoria, não é o projeto. O projeto depois de decoração foi feito por outra pessoa, mas a parte da consultoria foi toda feita por ti. Queres explicar assim um bocadinho mais como é que funciona, o que é que pode potenciar, não é? Porque eu, no meu caso, pedi-te quase o pacote completo, não é? Sim, Mas às vezes queremos, temos uma área sim. predominante na nossa vida. Como é que tu fazes isso? No meu caso foi fácil porque eu estava a trocar de casa. Mas para quem já tem a sua casa e que já está mobilada e agora de repente pensa, epá, se calhar é uma boa ferramenta, mas isto vai-me implicar mudar a mobília toda da casa. Não é verdade, eu sei que não, mas gostava que te Sim, explicasses um bocadinho como é que funciona. sim. Então, partindo também aqui um bocadinho do teu exemplo, para podermos pegar neste assunto e na diferença que há em trabalharmos aqui com o Feng Shui. Ah, lá está, tu mudaste de casa e pediste esta minha ajuda para fazermos uma consultoria. No teu caso, seria também para energeticamente trabalhar esta tua mudança, não é? Para que a tua casa nova te pudesse ajudar nas áreas da tua vida no geral. Trabalhámos também com algo que eu faço e eu já lá vou nesta diferença daquilo que tu estavas a dizer. Será que é necessário mudarmos de tudo na nossa casa, não é? Até as cores das paredes, se for preciso, sim ou não? Trabalhar com parceiros também, não é? Que foi no teu caso também o que Sim. aconteceu. E nas consultorias também trabalho com diversos parceiros da área, decoradores, arquitetos, etc. E podemos sim fazer um trabalho que seja uma consultoria geral. Eu normalmente peço-vos os dados da casa, a planta, etc., e os vossos dados, que nesta minha vertente de trabalho mais terapêutica também eu uso uma série de ferramentas que me ajudam a entender melhor quem é o meu cliente e a potenciar este trabalho do Feng Shui na casa em si. No teu caso, usamos uma série de elementos decorativos que tu já tinhas e outros novos que acabaram por entrar, Exatamente. para podermos potenciar este trabalho. Lá está, o Feng Shui usa muito cores, materiais, texturas, que podem ir desde o mais pequeno objeto de decoração ou uma cor de uma parede, por exemplo. Então, nós não necessariamente precisamos de mudar a casa toda para poder usar esta ferramenta a nosso favor. E depois temos a outra tal questão: alguém que tenha uma área da vida específica que precise de ajuda.
nós podemos, com o Feng Shui, identificar na casa, não é? Onde está essa área e potenciar, lá está com esta base, e com o que é possível também para a pessoa, se for uma remodelação total de uma área, se for só com pequenos objetos, irmos trabalhando, porque, volto a falar outra vez da questão energética, o Feng Shui trabalha muito esta questão. Então, o que é interessante é, se a energia fluir, ajuda-nos muito mais naquilo que nós queremos. E o espaço físico ajuda a complementar estes nossos objetivos numa área da vida, numa fase da vida, por exemplo, e uma pequena alteração já se vai notar alguma coisa. Precisamos um pouco de paciência para perceber estas mudanças também. Pronto, eu no meu caso, isto para também quem estiver a ouvir e aqui com algumas dúvidas, e naquelas nossas várias conversas ao longo deste tempo antes disto acontecer, uma coisa que eu achei que seria boa ideia fazer e que na altura até partilhei contigo é, já que vou mudar, e na altura ainda nem era bem para mudar, isso foi uma decisão até mais a posteriori, então as coisas bases vão ser neutras para se adaptar a várias cores e os adereços esses então, as almofadas, porque às vezes basta mudar de umas divisões para as outras, não é? Consoante a área que tivemos, que posso ter. Eu agora estou a pensar na minha sala e nas cores da sala, que lá está, pus todas aquelas que tu falaste no relatório, exceto a púrpura, que é a tal que eu agora estava a pensar, já canto com a lavanda na cabeça, pôr lá uma planta de lavanda. E isto é um trabalho, já que estamos a falar em energias, quer dizer que é uma coisa que também não é estanque, não é? Sim. Isto é uma coisa também para irmos vendo e para irmos sentindo acima de tudo. Exatamente, sim. Se nós nos preocupamos com uma série de questões e coisas, digamos, em relação às nossas vidas e que implicam, por exemplo, o nosso corpo físico, não é? E nós entendermos que há fases da vida e que nós precisamos de melhorar, optimizar, etc., na casa é igual, não é? E esta questão, se a nossa vida é mutável, não é? Ao longo dos anos, o espaço em que habitamos também. E se ele se conseguir adaptar àquilo que nós somos, melhor, mais nos ajuda. Não é? Nós temos vários exemplos de pessoas que vamos conhecendo que sentem que o espaço onde vivem já não lhes serve, já lhes causa confusão, já não estão bem naquele sítio. E sim, para mim é mais simpático nós podemos usar a ciência como base, com todas as ferramentas que nos dá, e ser o mais neutra possível, não é? Usarmos os nossos elementos naturais e depois irmos tendo essa possibilidade na nossa casa e na facilidade que há em usarmos adereços, elementos de decoração que podem ir mudando. E claro, nós usamos as cores como base e elas, num padrão que nós utilizamos na ciência do Feng Shui, podem ir mudando na casa e isso também facilita o nosso trabalho, não é? E é engraçado, tu disseste uma coisa no meu relatório que é que esta casa parece que foi feita mesmo para ti, não é? E eu não pude escolher nada na casa. Sim. E até um dos sítios onde eu tinha pensado pôr uma coisa, que era uma fonte de água, que ainda não a pus, está exatamente a zona da água no sítio onde eu tinha pensado, que era na zona do corredor da entrada da casa. Sim. Por isso há coisas que parece que realmente são feitas à nossa medida, sem nós as encomendarmos, por assim dizer. Mas olha, estamos aqui a falar de casas, mas também há uma parte muito importante que é das empresas, dos locais de trabalho, até a própria secretária, não é? Sim. Do escritório lá de casa, que essa ainda não falámos, mas está reservado também para tratarmos disso num futuro muito próximo, porque até a própria disposição em que temos as coisas na nossa secretária ou no nosso escritório, Sim. também podem ajudar a potenciar os nossos negócios. Também, exatamente. Nós podemos fazer este trabalho, não é? Digamos que nas duas vertentes, de macro para o micro, não é? Sendo, por exemplo, aqui um macro, uma casa, fazer este trabalho na casa, ou então na nossa secretária de trabalho, que é um micro Feng Shui. E podemos potenciar estas nossas áreas de trabalho. E cada vez mais, o nosso espaço físico de trabalho, onde trabalhamos, o escritório, etc., uma extensão da nossa casa, porque nós passamos muito tempo também nos nossos escritórios. Né? Fazendo esta adaptação e potenciando também, quer seja no espaço físico, no escritório, quer seja na nossa secretária,
nós conseguimos perceber efetivamente que na nossa área de trabalho, os nossos negócios e qualquer que seja o nosso objetivo também nesta área, nós conseguimos potenciá-la da melhor maneira, não é? Então, fazendo esse trabalho ajuda e muito. Sim. Olha, e numa empresa, por exemplo, nós hoje estamos aqui no nosso escritório, estamos a falar de um espaço com quase 2.000 metros quadrados, também faz sentido fazer o Feng Shui assim numa empresa, não é? Numa grande. Eu quando digo numa empresa é no escritório físico, aquele que está longe de casa, Sim. que alberga muita gente. Nós aqui temos, não está cá toda a gente permanentemente, mas se tivesse, nós teríamos aqui quase 400 pessoas. E depois também mexe aqui com muita gente, muita coisa, por isso faz sentido na mesma fazer, Faz. aplicar o Feng Shui. Faz muito sentido, lá está. Podemos fazer um trabalho e o mais interessante é fazê-lo, não é? Entender quais são os objetivos da empresa para nós percebermos a base aqui enquanto empresa e não só como pessoa, mas é uma entidade também para o edifício onde está sediado. Fazer esta base a nível de Feng Shui, percebermos como está, porque lá está. Muitas vezes as consultorias são feitas em edifícios que já estão com decoração, com objetos, etc. E não precisamos de os trocar porque há aqui uma identificação de identidade, e não é só o Feng Shui que fala nisto, não é? Outras áreas que podemos trabalhar os espaços e até as identidades das marcas nós conseguimos identificar e o porquê de cores, materiais, etc. que existem, fazer esta identificação e depois poder potenciar este trabalho nos colaboradores, que são uma identidade única, né? Cada um tem a sua identidade, e se nós pudermos ajudar e fazer este cruzamento no espaço físico, nos escritórios, espaços de trabalho, com cada um, não é? A secretária ser trabalhada e potenciada com os elementos daquela pessoa, de acordo com, cruzando o que a empresa necessita, o trabalho é muito mais eficaz também e faz todo o sentido para ajudar também a potenciar os negócios e os resultados que a empresa quer. Pronto, eu acho isso extremamente interessante e conheço muita gente que não faz a mínima ideia. Eu estou fascinada já há muito tempo, desde que te conheci, fiquei fascinada com o assunto, mas acima de tudo fico fascinada com o alcance, com aquilo que o Feng Shui pode abranger, porque às vezes há a ideia de, não há sequer a ideia, não é do que é que podemos, Sim. para que é que serve. Então eu andava aqui cheia de vontade de te trazer para uma conversa destas, porque acho que realmente pode ajudar imensa gente e é uma coisa tão simples e às vezes até explica porque é que não nos sentimos bem em determinados sítios, não é? Sim, E não sabemos muito bem porquê, há ali qualquer coisa que não. exatamente. E basta às vezes mudar ali a posição dos objetos ou uma cor, uma almofada, uma coisa qualquer e faz toda a diferença. Sim. Pronto, olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, porque eu pus-te aqui a falar de tudo, mas não sei se há alguma coisa que gostasses de acrescentar. Eu vou acrescentar só uma coisa, que tu tens, de vez em quando fazes workshops, fazes assim umas palestras e, olha, já agora vou-te perguntar uma coisa que nunca te perguntei. Se uma empresa ou um grupo de pessoas te quiser encomendar um workshop, tu fazes isso? Faço, sim, sim. Faz parte do meu trabalho também. Qualquer que seja, vou voltar a dizer quase o mesmo, mas a vertente deste workshop pode ser como uma explicação, já agora aproveitando e dando esta ferramenta aos colaboradores da empresa, não é? Ou fazer parte do trabalho da própria empresa, não é? E, digamos, passando a informação aos colaboradores, pedir-lhes esta ajuda também para que possam fazer esta ligação win-win, não é? Não ser só para a própria empresa, mas os colaboradores também ganharem com este workshop. Mas sim, é também uma linha da minha vertente de workshops que eu vou fazendo, sim. Então, olha, para quem quiser, já sabe, se quiser um workshop, se quiser uma consultoria, eu recomendo vivamente a qualquer pessoa, até porque o Feng Shui vais até um bocadinho além, não é? Com as previsões anuais, etc. Aí já é extra, já mete outras coisas, mas também Sim. é muito interessante. Eu recomendo vivamente a consultoria de Feng Shui. Eu ainda só fiz em casa, ainda não fiz no escritório, mas mesmo no escritório lá de casa depois vou querer, ainda vamos falar, até quando fizermos a previsão deste ano.
mas recomendo vivamente, por isso, para quem quiser combinar, é falar contigo. Os teus dados estão no nosso site também. Eu estou a dizer isto porque tu não tens site, não é? Sim, Mas tens a tua exatamente. página de redes sociais. Tenho nas redes sociais, Instagram, Facebook, tenho as minhas páginas. E qual é o que é que se deve colocar para pesquisar? Se podem pesquisar no Instagram Susana Junqueiro e no Facebook Caminho e Feng Shui. Pronto, era isso que eu não sabia de cá, tinha que te Exato. pedir para dizer. Em caso de dúvida, podem sempre mandar uma mensagem ou um e-mail ou um telefonema aqui para alguém da Domus, que toda a gente tem o número de telefone da Susana, os contactos e podemos facultar. Exatamente. Olha, muito obrigada, porque sabes que é um assunto que me fascina, ficava aqui horas a falar contigo, mas obrigada, muito obrigada por aceitares o convite e olha, que venham mais workshops para aprendermos mais coisas. Que venham, estão a começar a sair. É só ficarem atentos. Exatamente. E obrigada mais uma vez pelo convite. Ah, É sempre um gosto falar do meu trabalho também.